Hoje a Polícia Federal está na rua de novo, mas não é mais para prender corruptos, prezados Gilvan da Federal, como a Polícia Federal que nós tantos conhecíamos e, quando saía às ruas, era aplaudida pela população. Tá para prender e fazer buscas e apreensões contra pessoas, Gustavo Gayer, que criticaram um servidor público. Só que eles cometeram um erro. Na democracia relativa, eles expuseram a foto do delegado federal Fábio Schor, que hoje está na rua. Esse sim, um verdadeiro cachorrinho de Alexandre de Moraes. Talvez eu utilize aqui o argumento errado, o adjetivo errado. Porque cachorro, ele é leal ao seu dono, porque ele tem uma relação de amizade. Quem faz as coisas por poder e por dinheiro merece ser chamado de putinha do Alexandre de Moraes. Não tem outra palavra para isso, gente. Não tem outra palavra a não ser crime. Isso que o Eduardo Bolsonaro fez nesse comentário foi cometer um crime. Ele acusou... Ouça muito bem. Isso aqui é para perder o mandato. Isso aqui é para perder o mandato. Não sou só eu que estou dizendo isso. Aqui diversos juristas, como o jurista Marcelo Shoa, que disse muito bem, isso aqui é para perder o mandato. Ele acusou o ministro do STF de vender sentença, de fazer conluio com o delegado para conseguir ganhos financeiros. Isso aqui é um absurdo. É para perder o mandato. A liberdade de fala, a imunidade parlamentar, a imunidade do parlamentar de fala, não é para isso. Isso aqui é crime. Foi um cometimento de crime que nós vimos acontecer ao vivo e a cores para quem quisesse ver na tribuna da Câmara dos Deputados. Se o deputado Eduardo Bolsonaro não perder o seu mandato por causa dessa fala, o Brasil não funciona mais. Pode fechar, fecha Congresso, fecha tudo, porque não funciona mais. É simplesmente inacreditável que esses parlamentares bolsonaristas cometam várias irregularidades, saiam impunes, e ainda acusam os adversários de serem o que eles próprios são. Esse desespero todo do Eduardo Bananinha foi porque ele sabe que não terá vida fácil com o Xandão. Aliás, falando em Xandão, ontem, foi revelado uma possível ligação da Carla Zambelli e de um ex-assessor do Xandão, chamado Eduardo Talhaferro, nos ataques orquestrados contra o Xandão, pela Folha e outros veículos. Parece que não deu muito certo aquela farsa da Folha do Glenn Greenwald. Já há algumas pessoas que parecem que estão por trás daquele ataque orquestrado ao Xandão. Aquele que a Folha disse que Xandão não seguiu os ritos enquanto presidente do Supremo e do STF. Ora, vejam só, quem poderia estar por trás? Uma das pessoas suspeitas é Carla Zambelli, que é ré no STF. E vejam por quê. Em 2023, o Eduardo Talhaferro, que era um assessor do Xandão no TSE, foi preso por violência doméstica em São Paulo. E naquele momento, o celular dele foi apreendido. Ficou 3, 4 dias com a polícia. Estranho, né? E vejam que Tarcísio de Freitas ontem já correu para dizer que isso tem que ser imediatamente investigado, que Xandão não seguiu os ritos. E o Glenn Greenwald disse que os 6 GB de mensagens trocadas por WhatsApp não foi por hackeamento, ele conseguiu de uma fonte. Então são 2 hipóteses. Uma, Carla Zambelli, que mal tinham prendido o tal do Talhaferro, ela já estava nas redes sociais com um boletim de ocorrência, dizendo que tinham prendido um cara próximo do Xandão, de alguém poderoso. Só para lembrar que esse cara, no outro dia, ele foi imediatamente exonerado, tá? E a outra hipótese é uma vingança do próprio Eduardo Talhaferro. Então, provavelmente, eles deram com os burros na água. Resumindo, a Zambelli, que é ré em vários processos no STF, pode estar por trás desses ataques, que visam derrubar o Alexandre de Moraes, e os áudios e textos podem ter vindo de um ex-assessor do Xandão, visando vingança. Assim é a política no Brasil. Enquanto isso, como já previsto no vídeo, ontem, os deputados estão desesperados para derrubar a ordem de suspensão, feita pelo Flávio Dino, nas chamadas emendas impositivas. Incrivelmente, até partidos como o PSB e o PDT se juntaram ao Centrão contra a decisão do Flávio Dino. Depois, ainda querem ter moral para falar dos outros. É uma nota que ela é assinada pela mesa da Câmara dos Deputados e do Senado, com os seguintes partidos: PL, União Brasil, PP, PSD, PSB, Republicanos, PDT e PSDB, segundo me informam aqui. Portanto, é uma nota que vem bem do Centrão e, em termos gerais, ela é bem dura no fato de Dino ter... Ela é bem dura na decisão monocrática de Dino, tá? Eles falam, deixa eu pegar um trecho aqui, que o presidente do Supremo tem autoridade e legitimidade constitucional para, em decisão fundamentada, suspender a execução de liminar em ações movidas contra o poder público
em casos de manifesto interesse público ou de flagrante ilegitimidade, para evitar grave lesão à ordem econômica, à saúde pública e etc. O que eles estão querendo é que, já que é uma decisão monocrática e estão questionando o fato de ser monocrática, que a presidência do STF tome uma decisão em relação a isso. Enquanto a oposição só sabe fazer de tudo contra o país, Lula reinaugurou, hoje, no Paraná, a fábrica de fertilizantes que o Bolsonaro fechou e tentou vender para os estrangeiros. Essa é a diferença do Lula para o Bolsonaro. Lula constrói. Bolsonaro destrói. Uma coisa importante que é bem ficar claro para a sociedade brasileira é que não tinha explicação um país que é um dos principais produtores de alimentos do mundo não ter uma fábrica de fertilizante. E é inexplicável que um país que tem o poder de transição energética que tem o Brasil, a gente não tem a Petrobras fazendo todo tipo de pesquisa e inovação que precisa ser feita. A recuperação da Petrobras para nós é a recuperação do orgulho brasileiro. A recuperação de uma empresa dessa, não apenas pela geração de emprego para as pessoas, mas é uma recuperação de uma coisa que a gente tem que chamar que é a autoestima desse país. Esse país é grande, esse país é poderoso. Um país que tem a agricultura que nós temos, um país que tem uma Petrobras como nós temos, não pode se apequenar. Então eu acho que, junto com o emprego que vocês tiveram de volta, a gente recuperou também o orgulho da Petrobras, o orgulho do Brasil e o orgulho dos trabalhadores brasileiros, porque o que torna uma pátria grande é o seu povo ser tratado com decência e dignidade. Então, parabéns para vocês, que Deus abençoe vocês. Obrigado. Para finalizar o vídeo, Lula também falou sobre a questão do Maduro, em uma entrevista para uma rádio no Paraná. O que nós queremos é que o Conselho Nacional que cuidou das eleições, diga publicamente quem é que ganhou as eleições, porque até agora ninguém disse quem ganhou. Quem não gosta do Maduro diz. Então o senhor não reconhece que o Maduro seja o presidente eleito do... Ainda não. Ele sabe que ele está devendo uma explicação para a sociedade brasileira e para o mundo. Ele sabe disso. Eu não posso dizer que a oposição foi vitoriosa porque eu não tenho os dados. E muito menos pode dizer que o Maduro foi vitorioso, porque eu não tenho os dados. Então, eu não quero me comportar de forma apaixonada e precipitada. Eu sou favorável a fulano, eu sou contra. Não, eu quero o resultado. Se a gente tiver um resultado e esse resultado for factível, nós vamos tratar de saber o seguinte: o Maduro tem 6 meses de mandato ainda. O mandato dele só termina em janeiro do ano que vem. Então ele é o presidente da República, independentemente das eleições. Então, se ele tiver bom senso, ele poderia tentar fazer uma conclamação ao povo da Venezuela, quem sabe até convocar uma novas eleições, estabelecer um critério de participação de todos os candidatos, criar um comitê eleitoral suprapartidário que participe todo mundo.